Dá oi pra todo mundo. Dá oi. Ai, que fofinho. Oi. Oi, meu amor. A primeira pergunta é um pouquinho assim, foi a primeira coisa que eu pensei. Foi para vocês, na hora, não sei quem foi contratado primeiro, mas assim, para vocês, tipo, nossa, eu vou trabalhar no mesmo lugar que o Thiago. Foi muito tranquilo, sabe? Foi bem tranquilo. Eu no começo, eu achava esquisito, porque ele vinha e falava assim, oi, amor. E eu falava assim, gente, mas como assim? Eu não posso cumprimentar o meu namorado, que na época a gente era namorada, né? Eu não posso cumprimentar meu namorado, que é meu ambiente de trabalho. Como é que eu faço? Para mim foi bem estranho no início, sabe? E eu não sei como é que foi para ele. Tranquilo. Tranquilo. Isso foi tranquilo. Para mim foi estranho. Mas aí depois, assim, foi indo, porque aí a gente casou, então todo mundo sabia que a gente era casado, então era tudo muito tranquilo, sabe? Mas uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado é ficar falando só de escola, porque senão a vida da gente é falar de escola 24 horas por dia. A segunda pergunta é mais ou menos sobre isso mesmo. Como que vocês têm feito para separar essas duas coisas? Vocês têm conseguido fazer essa separação? Como que foi? Não. A gente não tem, porque são assuntos assim, que de repente está lavando a louça, por exemplo, e você lembra do assunto e acaba comentando com a Débora. Aí passa um tempo, tá lá vendo estilo série ou TV, amor, aconteceu isso. Então são assuntos que vai vir na nossa cabeça, vai falando. Agora, por exemplo, se a Débora não fosse professora, eu não fosse professor, seria muito difícil a relação. Porque assim, ainda mais na pandemia, né, que tá quase 24 o dia inteiro trabalhando, né? E quem é casado com não professor ou não professora, eles têm muito problema no relacionamento, porque a pessoa não entende que, às vezes, no final de semana, o professor vai ficar lá para trabalhar. O professor, acho que é uma das poucas carreiras que a gente faz trabalho também em casa. É assim, por exemplo, trabalhar na Embraer, ser engenheiro, você chega lá, o seu horário de serviço começa às 8. O professor não, tem que preparar a aula antes. Então, o trabalho dele começa um dia anterior. Então, assim, pelo que eu vou entendendo é que a profissão também uniu mais vocês, né? Sim. Achei bem legal isso. Com certeza. Eu queria saber o seguinte, assim, é fato que, assim, para todo mundo, esses dias têm sido bem mais difíceis, né? São momentos mais difíceis, que, tipo assim, é muito incerto, né? Você não sabe o que vai acontecer, sei lá, mês que vem, você não tem certeza se a gente vai, como que vai estar, se vai estar pior, se vai estar melhor. É bem mais complicado em relação a tudo isso. Eu queria saber se vocês acreditam que tem algum proveito, assim, interno que a gente pode tirar de todo esse momento, assim, de pandemia, de quarentena e tudo mais? Eu acho que tudo na vida a gente tira proveito, é só querer, né? Então, assim, a gente tem que pensar que é um momento ruim, é desesperador, igual no início, quando começou a dar aula, eu desesperada aqui, teve dia que eu chorei, eu ficava assim pro Thiago, eu não vou conseguir, que não sei o quê, aquele desespero, né? Depois você vai se adaptando com todas as coisas, você vai entendendo o que está acontecendo, e tudo isso, como professor, por exemplo, acho que é um aprendizado muito grande pra gente. Eu acho que é uma questão, assim, de valorizar também a questão do presencial, porque antes se dizia muito que a aula seria online, não sei o que, hoje nós temos percebido que não é isso, né? Eu acho que são aprendizados, não só da aula, mas da vida mesmo que nós estamos tendo, que a gente vai levar para o resto da vida. E não é assim, vai ter coisas ruins que vão ficar. Mas eu acho que coisas boas também vão permanecer. Se a gente tiver um olhar diferente para essa situação e ver, olha, eu estou passando por isso, mas isso pode trazer muitos benefícios mais para frente ali para mim de aprendizado, porque tudo que a gente passa na vida é aprendizado mais para frente. Eu também acho assim que o que vocês vão levar de aprendizado em relação a isso? Eu acho que vocês vão dar mais valor na questão do estudo. Vocês vão valorizar, porque às vezes o aluno achava assim, eu não aprendi, vou ver uma videoaula no YouTube. Não vou prestar atenção na sua aula, porque depois em casa eu vejo SAS, TV. Vocês viram que o papel do professor é importante. Eu acho que a valorização do aprender, do ensino, vai ser muito grande. Parte dos alunos, parte das famílias, acho que da sociedade. Eu acho que eles vão criar mais autonomia, vão ser mais autônomos. Então, vocês podem perceber assim, eu consigo aprender sozinho às vezes. Então, isso é um aprendizado muito bacana. Eu acho que o mais rico dos aprendizados é
o autocontrole. E eu estou em casa e eu vou me controlar. Vou tentar assistir aula, porque a gente sabe que não é fácil, né? A próxima pergunta que é sobre o ser professor, né? Que, assim, a gente que é aluno, a gente sabe qual a importância de vocês, assim, muitas vezes a gente passa mais tempo com vocês do que com os nossos próprios pais, assim, mais quando é presencial, né, e tudo mais. E tem uma importância muito grande. Eu queria saber, para vocês, o que é ser professor? Qual vocês acham que é a importância da profissão de vocês na vida dos alunos? Eu acho que a gente é a base, é a raiz de uma árvore, que é a partir do professor que a vida de vocês é construída. É gostar de pessoas, ser professor. Se eu não gosto de pessoas, eu não posso ser professor. Acho que professor é isso. É saber lidar com todas. É porque o professor, ele é o primeiro cara que vai frustrar a vida de vocês. Porque é o primeiro cara que vai falar não. É o primeiro cara que você vai ver uma nota negativa. Então, a primeira frustração vai vir através do professor. Então, ele vai moldar a vida de vocês. Para mim, assim, acho que eu lembrei de umas coisas aqui agora, vocês me trouxeram à memória algumas coisas, que quando eu era adolescente, eu tinha muito um negócio, assim, que eu falava que eu queria ser a diferença, eu queria fazer diferença na minha vida, eu não queria ser algo qualquer. E aí eu fiz administração primeiro, eu vi que aquilo não tinha nada a ver, eu não ia fazer diferença para ninguém na minha vida fazendo aquele curso, e eu fui para letras. Hoje eu percebo que o porquê que eu segui esse caminho e que hoje eu consigo fazer a diferença, sabe? Eu vou fazer a diferença na vida de todo mundo, de todos os alunos que eu passei na vida deles? Não. Mas aqueles poucos, até mesmo os alunos que eu consegui colocar, que eu consegui ensinar, que eu consegui colocar aquilo que eu acredito, que é a mudança. Eu acho que a educação muda uma pessoa. A educação muda um país. Sabe, parece clichê às vezes a gente falar isso, mas não é. É através da educação que você vai mudar toda a história de uma pessoa. Impacta, gente, porque você sabe que de alguma forma ou outra, você tá ficando lá você plantou uma sementinha naquele menino, naquela menina, e isso vai ajudar a fazer ele uma pessoa, você está formando cidadãos. As perguntas, assim, mais elaboradas, a gente chegou no fim, e agora a ideia que a gente teve era de fazer algumas perguntas mais rápidas, mais descontraídas. E aí eu queria primeiro saber uma pergunta, assim, que acho que todo mundo quer saber. Como vocês se conheceram? Ou onde vocês se conheceram? Na igreja. Nós somos exemplos de crente. Na igreja. Tá? Nós somos exemplos de crente. Nós nos conhecemos na igreja. Na igreja, viu? Da igreja. Eu estava encalhado, o Thiago também estava encalhado, porque nós nos conhecemos velhos, já tinha 26, o Thiago 27 anos. E aí o povo foi indo, foi vendo, foi juntando a gente. A gente tinha uma amiga em comum. Também é professora. Que também é professora, né? Aí ela, amiga da Débora, era minha amiga. Aí foi ela que foi o nosso cupido. A pergunta também todo mundo quer saber. Quem se apaixonou primeiro? O Thiago, lógico. Não, foi a Débora. Certeza, foi a Débora. Não foi, não, porque quem falou te amo primeiro foi ele, não fui eu. Então foi ele. Eu lembro, a gente tinha 2 meses de namoro. Não lembro disso, não. Foi ele, gente, foi ele. Não fui eu. Agora uma pergunta, assim, mais atual. Quem que escolheu o nome do Antônio? A Débora. Eu. Gente, ela já chegou com os nomes prontos. Ó. Na verdade, eu cheguei com os nomes. Vai ser ou Pedro, Augusto ou Antônio. Era esses daí. Eu gostava de Pedro, mas o significado do nome... Não é muito legal. Não, mas... Aí era pedra. Todos os significados, todos os lugares que eu vi, era pedra. Eu falava assim, gente, eu gosto de Pedro. Mas só que aí também, gente, tem um problema na nossa vida. Alunos. Você lembra dos alunos que tem um nome, aí você fala assim, não, gente, aquela criatura... Aí você fica pensando assim, igual Pedro, tem uns específicos, né, gente? Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas meu filho vai chamar Pedro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí Augusto. Augusto foi a nossa dúvida entre Antônio e Augusto. Mas como eu tinha o Augusto da 3ª série do ano passado... Que era terrível. Aí Antônio, eu tive um poliedro... Ele tá na 1ª série, foi no ano passado, o Antônio, que ele era uma graça. Ele até hoje é uma graça, né? Gente boa. E eu também queria um nome grego,
porque os nomes gregos normalmente têm bons significados, né? Ótimos significados. Então eu queria um nome grego. E aí eu olhei e falei assim, ó, de valor inestimável. Quando eu vi o significado, eu falei, é esse, gente, é esse. Gente, o Antônio, ele é humanos ou ele é de exato? Eu acho que ele é de humanas, gente, porque tem uma música do Bita que é do alfabeto. Ele ama aquela música, ele para ouvir o alfabeto, sabe? Então eu acho que ele é mais. Mas eu acho que ele vai para as biológicas. Talvez. Não vai nenhum dos dois, ele vai. Chega uma parte da matemática que só tem letra, então assim. Pode ser. Né? A álgebra do 8º ano que fala. Álgebra que tem letras? Gente, eu não sei diferença nenhuma desse negócio. Como é que é o negócio? Como é que é aquele negócio? Geometria. Geometria tem letra também, não tem? Nossa, tem bastante. Eles têm mesmo um xodó deles, né? Calma aí, João, essa era uma pergunta que tava aí, não tava? Essa é uma pergunta. Na terceira série? Em todas as salas. A gente sempre tem um xodózinho nessa aula. Não é porque tem aqueles alunos que são mais próximos a você. Na verdade, a gente gosta de todos os alunos, mas tem aqueles que conversam mais com você, se aproximam mais de você. Da segunda série, vocês sabem quem é o meu, gente? Quem que é o seu? Cordeiro! Cordeiro, sempre foi. Sempre foi, todo mundo sabe. E a Ana Clara fica pé da vida, porque ela fala que eu puxo o saco dele, que não sei o quê. Não é isso. Eu não puxa, não. Eu não puxo o saco dele, gente. Não é que tem uns alunos que que você... É igual você não tem os professores preferidos? Então, gente, é a mesma coisa. Não é que a gente tem aluno preferido, é que o aluno, você se identifica mais com a criança. Não tem filho preferido. É tipo história de mãe. Não tem história de mãe, Mas isso sabia mesmo. que depois que eu virei pai, mudou bastante coisa. Tipo, antes assim, dava... o Thiago gosta mais daquele. Agora eu tô com um olhar mais de pai e entendo mais os outros. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por vocês. Adorei, gente. A entrevista foi muito legal. Gostei. Depois a gente quer ler, hein?